pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast na área e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Haroldo. E Haroldo, tudo bem? Tudo bem, Coelho? Como que você tá? Eu tô bem, Haroldo. Chique Muito demais. obrigado, tá, pessoal? Muito obrigado, Haroldo, por ter aceito o convite. E eu queria começar perguntando quem é o Haroldo. Coelho, o Haroldo, vamos dizer assim, o Haroldo nasceu aqui na cidade de Junqueirópolis, né? Nasceu ali nas proximidades do asilo, hoje que é o Lar Santo Antônio. Vivi ali até meus 13, 14 anos de idade. Trabalhei na roça, sou filho da Dona Neuza, né? Nasci ali numa família carente, a Dona Neuza trabalhava na creche Constantino Marculino. No tempo só existia a creche Constantino Marculino. E a Dona Neuza era pai e mãe, né? Nós fomos criados por ela, não tivemos pai. Somos 3 irmãos, hoje 2, né? Que um veio a falecer o ano passado. E graças a Deus ela criou a gente bem. A gente não tinha muita oportunidade na época e o nosso trabalho, a gente foi criado ali trabalhando na roça. Ela trabalhava na creche, quando ela deixou a creche, a gente foi trabalhando na roça. Então, toda a minha infância foi trabalhando na roça. Trabalhei na roça, trabalhei na colheita de algodão, de amendoim, ou seja, enfim, praticamente todos os trabalhos que existem na roça eu fiz aqui em Junqueirópolis. Quando foi seu primeiro contato com o trabalho, Haroldo? Quando você começou a trabalhar, com que idade? Eu comecei a trabalhar, eu acredito, ali na casa dos 10, 11 anos. 10 anos? 10 cara. anos. E o primeiro trabalho meu foi interessante, porque minha mãe, ela trabalhava na creche e eu me interessei pelo trabalho porque eu via meus amigos pegando um caminhão para ir trabalhar de madrugada, 5, 6 horas da manhã. Aquele tempo era aqueles caminhão que nem cobertura tinha. Nossa. Né? E eu me interessei. Pau de arara que fala. Pau de arara, isso mesmo. Então eu me interessava vendo eles todo dia aí, chegava no final de semana, eles tinham dinheiro. E um dia eu resolvi sair de casa, assim, de madrugada, sem ela saber. Fugi de casa para ir trabalhar. Você fugiu para trabalhar? Para ir trabalhar. Eu me lembro que lá perto do asilo tinha um mercadinho que era da família Berroncoso e lá vendia algumas coisas ali. O pessoal, então, de manhã o pessoal ia lá no mercadinho do Berroncoso comprar o pão, comprar manteiga, o café para poder ir trabalhar na roça. Então, a primeira vez que eu fugi de casa, eu fui lá no Berroncoso lá e comprei alguns pão, né? Alguns pães. Comprei ainda fiado, lembro até hoje na conta dela. Comprei os pães lá, comprei um tabletinho de manteiga e fui para a roça, né? Fugido. E trabalhei durante o dia. Quando chegou a tarde, não era acostumado a trabalhar naquele sol quente. E eu cheguei em casa muito doente, cheguei passando mal, né? Nossa. Mas mesmo assim continuei. Gostei de ir, né? E o que ela falou quando você chegou? Você fugiu de casa para trabalhar. Aí daqui a pouco sua mãe vê que você sumiu. Do nada você apareceu. E aí, onde você estava, moleque? O que ela falou quando você falou que estava trabalhando? Olha, a vida da gente era muito sofrida, né? Naquele tempo a gente apanhava muito. Então, só dela chegar em casa, só dela chegar em casa, a louça não estava lavada, a gente já apanhava. Então, eu tomei um couro aquele dia, mas não parei por aí não. Prossegui trabalhando na roça porque eu gostava. E eu gostava muito de trabalhar na roça porque eu peguei gosto. O que eu mais gostava era chegar final de semana, receber o pagamento e ir no supermercado comprar algumas coisas para dentro de casa. Era a maior felicidade que eu tinha, de poder descer ali a avenida até em casa com aquela caixinha né, com um pouco de arroz, um pouco de mantimento até chegar em casa. Armazéns, exatamente, né, na época dos armazéns. Ô Haroldo, e na escola, cara? Que escola que você estudou aqui? Eu estudei na escola Jair, no tempo chamava terceira escola, né? Então a minha infância eu estudei foi assim, ó. Eu estudei na terceira escola até a 4ª série no período da tarde. E depois eu fugi da escola, parei de estudar. Falou, não, tem que trabalhar, preciso trabalhar porque a situação era muito Foi o difícil. tempo que eu peguei gosto de ir para a roça. E minha mãe sempre pedindo, né, para eu retornar para a escola, mas só que eu gostava de trabalhar. E chegou um tempo que eu tentei voltar para a escola. Voltei para a escola, lá para a terceira escola, estudei mais um ano, né, passei para a 5ª série do ensino fundamental, parei novamente.
Aí, com o passar do ano, já estava trabalhando na roça, cansado, resolvi estudar. Fui para a escola pecuária, que no tempo era supletivo. Era supletivo. Aí, na escola pecuária, eu fiz o ensino, terminei o ensino fundamental, que era a quinta, sexta, sétima e oitava série, né? E parei por aí. Então achei que estava bom demais e parei e continuei trabalhando na roça. Com o tempo, Ricardo, trabalhando, meu irmão foi embora para a Americana, que aquele tempo era muito difícil em Junqueirópolis, difícil em Que ano foi isso daí, Haroldo? Isso foi mais ou menos 1990. Nossa. Né? Meu irmão foi embora em 1989, 1990, ele foi para a Americana. E chegou lá, ele, né, trabalhando lá, e chamou eu para poder ir trabalhar para lá também, para ir embora. Eu fiquei mais uns 2, 3 anos aqui em Queirópolis, foi quando eu terminei o ensino fundamental, né? Fiquei parado mais algum tempo e resolvi ir para a Americana. Aí quando cheguei em Americana é uma cidade mais desenvolvida. Muito maior, né? Muito maior, realidade totalmente diferente. E eu cheguei em Americana e fui trabalhar numa empresa de distribuição de alimentos. Ou seja, ela distribuía frango, era uma distribuidora. Distribuía naquela região. Então a gente trabalhava em Campinas, em Indaiatuba, Americana, Limeira, Rio Claro. Então eu fui conhecer na região, trabalhando naquela empresa. Chegou um momento que eu tive que sair daquela empresa. Quando eu saí daquela empresa, foi quando eu percebi que para poder entrar num serviço melhor, a gente teria que estudar. Certo. E aí? A partir daí, então, eu comecei a procurar alguns cursos e retornei aos estudos. Isso com oitava série, né? Isso com oitava série. Aí eu retornei, né, a estudar, comecei a estudar lá em Americana, numa escola lá na cidade de Jardim, que se chama de Lecta, e eu fiz o ensino médio lá, nessa escola do Lecta. Supletivo ou comum? Não, comum. Né, passei a trabalhar numa lanchonete à noite, né, num restaurante, e durante o dia, durante a manhã eu estudava. E à tarde eu comecei a fazer o curso no Senai, que lá em Americana tem o Senai lá na Avenida Brasil, e no Senai eu fiz desenho mecânico, né? Estudei informática lá no Senai. Lá também tinha uma escola lá que oferecia curso técnico e eu estudei o curso técnico em administração. Aí fui pegando gosto pelo estudo, né? Fui pegando gosto pelo estudo. Outra coisa, você trabalhou muito na roça aqui, né? A situação ficou difícil, você falou que foi para Americana. E Americana, você falou que trabalhou numa lanchonete. E qual mais foi o outro tipo de trabalho que você fez em Americana? Americana eu trabalhei em várias lanchonetes, né? Não foi só uma. Graças a Deus lá em Americana, lá esse ramo de lanchonete é bastante extensivo, né? Então o pessoal sempre me convidava para ir trabalhar. E o que você fazia? Em Americana eu trabalhei como chapeiro e trabalhei como pizzaiolo. E por final eu trabalhei gerenciando uma lanchonete lá que era o Cinco Cílios, né? Após esse serviço eu trabalhei numa tinturaria entre Americana e Nova Odessa. Tinha uma empresa que fazia o tingimento de tecidos. Aí trabalhei algum tempo nessa tinturaria e depois eu fui dar curso em uma escola lá em Americana também. Curso do quê? Curso de informática. Que legal. Então eu passei um tempo dando curso de informática. Quanto tempo você ficou em Americana, Haroldo? Americana eu fiquei mais ou menos 12 anos. 12 anos. Fiquei 12 anos. Quando você retornou para Junqueirópolis? Eu retornei em Junqueirópolis no ano de 2022. Retornei em Junqueirópolis, cheguei aí, né, a cidade, novato na cidade novamente, né, porque fiquei muito tempo fora. Como eu tinha muitos amigos, alguns amigos me chamaram para ir trabalhar no mototáxi. Aí eu fui trabalhar no mototáxi. Trabalhei algum tempo no mototáxi e certo dia, Coelho, eu estava em casa ali, domingão, almoçando, chegou um rapaz muito conhecido de Junqueirópolis, que é o Pedro Silva. Não sei se vocês conhecem o Pedro Silva. Pedro Silva chegou em casa e falou assim: Haroldo, lá na usina está precisando de uma pessoa para trabalhar, você não tem interesse?
Falei, eu me interesso sim. Ele falou, os caras falaram para você ir lá então amanhã, que era segunda-feira. E eu fui na segunda-feira na usina, que é a usina a Usalpa, né? Cheguei lá na Usalpa, fui lá na portaria, aí encontrei o rapaz lá chamado Givaldo, que era o encarregado ali da balança, convidou eu, falou se eu gostaria de trabalhar ali com ele. Eu disse que sim. E o interessante é que eu fui trabalhar nessa balança, né, exclusivamente para trabalhar na balança, e já no primeiro dia de trabalho o pessoal pegou e falou, Haroldo, você vai cobrir folga. Falei, beleza, né, estou chegando no serviço agora, eu vou cobrir folga. Ou seja, cada dia eu trabalhava em um setor da usina. Nossa. Tinha um dia, né, era Quebra-galho. um quebra-galho. Era 5 dias por semana, então cada dia era num setor diferente. Era na portaria, era ali na balança, era lá no almoxarifado, era lá no posto de combustível. E eu trabalhei durante 6 meses fazendo esse serviço aí. Quando chegou no final do ano, aquele tempo a usina parava a moagem e dispensava todos os funcionários. E eu fui dispensado naquela época. Fui dispensado, quando chegou no ano seguinte, o pessoal chamou eu novamente, né, para poder trabalhar. Fui trabalhar, colocaram eu lá no posto de combustível para poder fazer um teste para ficar lá, cobrindo a folga do pessoal. Fiquei no posto de combustível. Como que se diz, meu Deus do céu, o engenheiro químico da usina me convidou para trabalhar na destilaria da usina. E eu fui trabalhar na destilaria. Aí trabalhei 1 ano lá na destilaria da usina. E durante esse ano que eu estava trabalhando, eu me interessei por um serviço na parte elétrica. E naquele tempo, abriu-se um curso lá no Senai, aqui em Presidente Prudente. Aí abriu um curso no Senai de Presidente Prudente, que era o curso de automação industrial. E eu fui com eles, montamos uma equipe ali dentro da usina, né? A usina liberou a gente para ir fazer esse curso no horário de trabalho. Então a gente foi lá e fez esse curso de automação industrial. Passado um tempo, veio outro curso aqui de automação industrial também, que era elétrica industrial e comandos elétricos, aqui em Paulicéia, que mandaram uma carreta do Senai para cá, a qual fizeram uma parceria entre a Usalpa e a usina Caeté, e mandaram os funcionários para lá e me colocaram nesse meio também para eu fazer o curso. Eu fui fazer. Após fazer esse curso, quando chegou no final do ano, o Givaldo me convidou para ir para o setor elétrico. Aí eu fui para o setor elétrico, né? Trabalhei lá no setor elétrico, que é na parte da geração de energia, e eu fiquei mais uns 5, 6 anos trabalhando na geração de energia da usina Alto Pelo que Paulista. você falou, quando você voltou para Junquerópolis em 2022, nós estamos em 2024, eu acho que a gente pulou um trecho. Eu queria saber da sua fase da faculdade, do que você se formou. Começa contando da fase da faculdade. A fase da faculdade começou na usina Alta Paulista. Que ano? Começou no ano de 2008, 2009. Como eu aplicava cursos de informática lá em Americana, quando eu cheguei aqui na Usalpa, a Usalpa teve uma grande mudança no ano de 2007 para 2008. A usina era totalmente analógica, ela funcionava analógica, e ela teve que fazer a mudança para digital, que é colocar as válvulas pneumáticas, era colocar os comandos, né, que a gente fala todos digitais. E o que me chamaram? Me chamaram para eu dar um curso de informática para os operadores, né? Porque os operadores não eram acostumados, a maioria ali não conhecia, nem sabia o que era um computador. Então eu dei esse curso aqui na Escola Geral do Pecuário durante a noite, né? Automação. Então a gente foi lá, deu um curso para o pessoal aprender um pouco de informática para poder trabalhar lá sem dificuldade. E durante a prestação desse curso, eu acabei ficando na escola como voluntário no fim de semana. Né? A Cineide e a Creonice me convidou para eu poder aplicar o curso ali de informática para a população, e eu fiquei algum tempo ali aplicando o curso. E em dado momento, a Cineide falou assim para mim, falou, Haroldo,
Você está aplicando o curso aqui no programa Escola da Família, por que você não estuda, também faz uma faculdade? Porque antigamente o Escola da Família era um benefício para você ter desconto na faculdade. Exatamente, Você exatamente. trabalhava aos finais de semana na Escola da Família. Exatamente. Aproveitando essa oportunidade, eu me interessei, eu queria fazer um curso de engenharia elétrica, mas aqui na nossa região não tinha. Procurei, só tinha Ilha Solteira, peguei e falei, sabe o seguinte, então vou escolher um curso, escolhi um curso de Direito, falei, vou fazer Direito então. E como foi os primeiros anos? Aí fui lá fazer o curso de Direito e tal, para mim foi mil e uma maravilha, né? Você gostou, Haroldo? Me apaixonei. Haroldo, eu fiz 2 anos de Direito, cara. É até difícil falar isso, mas eu detestei. Não gostou? Eu fiz por livre e espontânea pressão, não gostei, e não tem como, eu gosto de número, eu gosto de conta. Mas me conta sobre o trajeto da faculdade. Ô Coelho, mas funciona assim, eu cheguei na faculdade, né? A gente fala marinheiro de primeira viagem, né? E eu gostava muito de festa. Eu estava naquela fase de festar, de curtir. E a gente encontrei um pessoal, fiz amizade com um pessoal ali na faculdade que também gostava de festa. Inclusive, a gente fez 2 festas aqui na região, uma em Junqueirópolis, na chácara no Sítio Helena, e outro lá no Clube dos Servidores em Dracena, que se chama Direito Fest. Foi as 2 festas que fizemos, ou seja, bombou as 2 festas. Você entendeu? Então a gente vivia naquela ilusão, festa, faculdade, vamos sair para dar uma volta, curtir os amigos. Então eu tirei de boa. Mas consegui estudar com mais leveza. Exatamente. Mas só que o que estava me prejudicando um pouco era poder assimilar a faculdade com o trabalho. Porque naquele tempo ainda eu trabalhava na usina Alta Paulista. E a usina Alta Paulista a gente trabalhava em turno. Então, uma semana estava de manhã, outra tarde e outra noite. Então, quando eu estava, veja bem, olha o problema que se gerou. Eu estava no programa Escola da Família, que era sábado e domingo. Eu estudava à noite. E tinha que trabalhar no período de turno e retorno. A semana que eu estudava à noite, que eu estava trabalhando à noite, eu não ia para a faculdade. À noite não. Durante a noite dava até para ir para a faculdade, mas eu chegava atrasado no serviço. Quando eu estava à tarde, eu não ia para a faculdade. Quando chegava de manhã, era o único período que eu conseguia assimilar o trabalho com a faculdade. Mas só que aí começava outro problema. Quando chegava final de semana, eu tinha que ir para a Escola da Família. Aí tinha o serviço que tinha que ir também. E como você estudava? Era empurrando, trocando com os amigos. A sorte que o setor que eu trabalhava, né, todo mundo me ajudou, graças a Deus. Chegava nos amigos e falava, hoje não dá para mim vir à tarde, dá para você vir no meu lugar? O pessoal, não, beleza, Haroldo. Quando chegava no final de semana, a gente ia trocando. Você fala? Isso. Ah, isso sim. Então o pessoal sempre trocava comigo. Chegava para fazer o fechamento do mês com ele, o pessoal do DP ia conversar comigo para ver como que a gente ia fazer, para saber quais dias da semana que eu trabalhei, os dias que eu troquei. Porque era tão complicado o cartão de ponto, porque eu trocava muito de horário, né? Trocava muito de horário. Mas graças a Deus deu tudo certo. E saí da usina no ano que eu estava me formando, que eu vi a necessidade... Que ano era? No ano 2000... desculpa. Eu saí da usina no ano de 2011, porque eu percebi que eu estava prejudicando demais o pessoal que trabalhava comigo, porque eu trocava demais com eles, sabe? E eu conversei com o meu encarregado, falei, infelizmente não dá mais para mim continuar, porque ou eu tenho que escolher ou continuar estudando ou parar com o meu trabalho. Então, estudar eu não posso parar. Então, eu vou parar com o trabalho. Então, eu parei com o trabalho e finalizei a faculdade. Você se formou, conseguiu pegar a carteira da OAB? Se formei, graças a Deus. Eu tinha aquele objetivo que quando eu me formasse eu já ia
prestar a prova e passar. E graças a Deus foi bem tranquilo. Você passou? Passei de primeira. Que maravilha. Eu percebi. Na primeira? Na primeira. Fiz a prova lá em Adamantina, né? Eu percebi que a primeira prova ali eu passei batendo na trave, sem estudar, não estudei para a primeira fase. Caramba, cara. Estudou, né? Porque os 5 anos que a gente fez a faculdade é 5 anos de estudo. Então, sem estudar mais nada, fiz a primeira fase e passei. Na segunda fase, eu fiz um cursinho do Damásio. Falei, eu vou fazer o curso, fui embora para Mato Grosso, embora não, fiquei 1 mês trancado, escondidinho lá em Mato Grosso, estudando para a segunda fase, porque se eu ficasse em Junqueirópolis, eu acharia que eu não ia dar conta de fazer a prova, porque eu tinha muito amigo. Haroldo, só para a gente adiantar, eu preciso fazer 2 perguntas para você. Certo. Por que você se interessou por política? Ô Coelho, eu me interessei por política porque em Junqueirópolis chegou um tempo que em Junqueirópolis havia só um candidato. Para prefeito. Para prefeito. E eu lembro que você saiu para vice-prefeito. Exatamente. Quando foi isso aí? Acho que foi em 2016, não me lembro muito bem, mas eu acho que foi em 2015. Você era 2016. vice de quem? Vice do Nola. Nola e Haroldo, Exatamente. Nós começamos a frequentar algumas reuniões, e as pessoas nessas reuniões sempre falavam que iria lançar algum candidato. E durante essas reuniões, durante o tempo, eu percebi que eles estavam fazendo aquelas reuniões ali, era para segurar para que ninguém lançasse os candidatos, e não para lançar alguém. E quando chegou no último dia da candidatura ali, que tinha que apresentar o nome, eles não queriam apresentar o nome. Foi quando eu e o Nola falou, vai ter candidato sim. Porque eu estava achando que aquilo era muito injusto para o município. Então, o que te motivou a se interessar pela política de Junqueirópolis foi... você estava vendo que estava tendo um candidato, falou, não, tem que ter outras opções e se ninguém quiser, a gente vai entrar. Exatamente, foi isso que aconteceu. Outra pergunta aqui, que é importante fazer para o nosso público, se eleito, Haroldo, o que Junqueirópolis pode esperar de você como vereador? O Coelho, a gente percebe que Junqueirópolis está uma cidade nota 10, mas só que falta algumas coisas ainda. Por exemplo, lá no Jardim Paulista, muitas pessoas batem muito que lá existe um buracão. Aquele buracão, graças a Deus, né, a gestão atual vem tampando ele, já está quase no fim, mas o maior problema ainda persiste, que é a lagoa de tratamento. Então, aquela lagoa de tratamento, nós temos que trabalhar, né, para poder afastar aquela lagoa de tratamento dali. Outra coisa importante também é a capacitação profissional. Veja bem, nós temos algumas indústrias já em Junqueirópolis e tem outras chegando, e nós não temos pessoas capacitadas em Junqueirópolis, capacitadas profissionalmente para poder estar preenchendo essas vagas. Então, nós precisamos criar cursos técnicos e cursos profissionalizantes no nosso município. Isso é muito importante, cara. Então, se eleito, qual vai ser a bandeira e qual vai ser a causa que você vai estar abraçando mais? O que Junqueirópolis espera do vereador eleito Haroldo? Junqueirópolis hoje eu acredito que ele espera, né, para o povo, buscar recursos, né, para projetos futuros, instalações de novas empresas no nosso município, qualificação profissional, fortalecimento do comércio local. Isso é ótimo. Porque Junqueirópolis, o que acontece? Nós estamos tendo uma transição, né, eu costumo dizer assim, desse comércio antigo para o comércio digital. Isso é muito importante, Haroldo. E nós temos que trabalhar afinco com os comerciantes, para os comerciantes adentrar essa área, essa nova realidade do mercado. Porque hoje em Junqueirópolis recebe mais de 500 itens de produtos da Shopee e Mercado Livre. Olha aí, pessoal. Então, a maior concorrência hoje do comércio local é o Shopee
e Mercado Livre. Ou seja, então nós temos que adentrar nessa área digital, nessa área. Haroldo, eu não sei se você conhece, é exatamente o que eu faço. Olha que legal. Eu trago dinheiro de fora do Brasil para Junqueirópolis, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu já venho falando com autoridades, pessoal ligada, né, ao empreendedorismo, que está à frente desses setores, que a gente precisa treinar e oferecer um curso de capacitação para que os nossos comerciantes daqui de dentro façam igual eu faço, igual muitos outros amigos fazem. Eu faço há 13 anos isso. Isso é muito importante. Eu trago dinheiro de fora para Junqueirópolis. Meus funcionários, eles são pagos com dinheiro que vem de outras cidades para cá. 95% do meu faturamento é de fora de Junqueirópolis. É de Dracena, é de todas as cidades da região e do Brasil inteiro. Então é muito bom você puxar esse assunto, né? Eu fico muito feliz de saber que você está preocupado com isso e, se eleito for, né, vai ajudar nesse projeto, de que é capacitar o comerciante de Junqueirópolis para vender para o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, Haroldo, não pode ficar limitado aqui. Isso mesmo, cara. Então, parabéns, gostei de ouvir isso. Eu que dou parabéns para você, porque eu também não sabia que você já faz esse tipo de trabalho em Junqueirópolis. E precisamos de mais pessoas como você, né? Poxa, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Haroldo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, tá? E eu gostaria também de saber a sua opinião, o que você gostou desse se você gostou do bate-papo, o que você achou dessa conversa que a gente teve aqui hoje. Olha, sinceramente gostei demais, tá? De parabéns você, sua equipe, tá? Porque para mim é uma coisa totalmente inovadora. Não sabia que era dessa forma, né? Mas tá de parabéns mesmo, Cleiton. Então, todos os convidados que chegam aqui, pessoal, eles se surpreendem. Que a gente não está aqui para falar só de política. Na verdade, a intenção não é nem essa. A gente está aqui para mostrar o Haroldo, o cidadão Haroldo, o ser humano Haroldo, a criança Haroldo, apresentar ele e deixar o candidato para que ele faça na campanha dele. O que eu quero é que as pessoas que não conheçam o Haroldo se aproximem mais, se identifiquem com a história dele. Então, pessoal, se você gosta do Haroldo, se você está apoiando ele, não deixa de conferir o vídeo que vai estar postado no Instagram e no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, já se inscreve no nosso Instagram, que é CoelhoCast Oficial. Repete aí, Haroldo, pede pro pessoal nos seguir. CoelhoCast Oficial, segue lá. Segue lá, pessoal, CoelhoCast Oficial. E quando a gente postar o nosso vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É o início de um podcast de Junqueirópolis, tá? Nós estamos começando com o tema Eleições 2014, mas esse podcast vai rodar por muito tempo com outros temas, tá bom, pessoal? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Haroldo, muito obrigado pela conversa, cara, muito obrigado pelo papo. E eu queria já te dizer que te desejo boa sorte, tá? E se você for eleito, eu espero você aqui como convidado, que a gente vai entrevistar todos os candidatos eleitos. Então, boa sorte e que você retorne aqui para conversar com a gente. Coelho, obrigado pela oportunidade e com certeza estaremos aqui. Boa sorte, querido. Obrigado.